Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui retornando à nossa leitura do livro de Ezequiel, amém? Quarto livro dos profetas maiores, e lendo hoje o capítulo 23, 24 e 25, amém, amados? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, onde o título diz: O Olá e o Olibá, as duas meretrizes. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados seus peitos, ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, a sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. E prostituiu-se Olá, sendo minha, e namorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Esses descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na a espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã, Olibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros a Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberta as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E namorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode, e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor, com rodelas, e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, o nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas, eles te tomarão
e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma, e te trarão com ódio, levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nu e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituístes após os gentios e te contaminaste com seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso, e escárnio ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois esgotá-lo-ás, e arrancarás, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, com seus ídolos adulteraram até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isso me fizeram contaminar o meu santuário no mesmo dia e profanar os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviado o mensageiro, e eis que vieram por amor deles, te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu: a envelhecida em adultérios, agora deveras se contaminaram com ela, e ela com eles. E entraram ela como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação e as entregarei ao deserto e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas, a seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Capítulo 24, a parábola da panela. E veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. E usa de uma comparação para com a casa rebelde, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: põe a panela ao lume, e põe-na, e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e encha de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela, fala ferver bem. E cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não sai dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não cai a sorte sobre ela.
porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvado o pôs, e não derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim, e eu farei, não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Predição da ruína de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhe disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e os vossos filhos e as vossas filhas que deixastes cairão a espada. E fareis como eu fiz, não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés, não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez fareis, e quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma e os seus filhos, suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 25, profecia contra Amon. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles, e diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová, visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão teu leite, e farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová, visto como bateste com as mãos e pateastes com os pés, e te alegrastes de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor.
profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Jeová, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades fora das fronteiras, a glória da terra Bet-Jesimote, Baal-Meon e até Kiriataim, até os filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Jeová, pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã até Dedã, cairão a espada. Exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão de meu povo de Israel. Esse fará em Edom segundo a minha ira e segundo meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança, executaram vingança de coração, com malícia, para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar. Executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Glória a Deus, né, amados irmãos, né? Que Deus, né, decretou juízos, né, aqui no finalzinho contra as nações que se alegraram com a derrota do povo de Deus, né? Então Deus estabeleceu aqui também juízos contra eles, né? Porque mesmo que o ímpio esteja passando por momentos difíceis, não devemos nos alegrar com isso, né? Porque Deus pode reverter o cativeiro, amém? Então devemos somente ver que Deus é bom, Deus é justo, Deus é longânimo, mas é justiça também, Ele opera a sua justiça no momento certo, na hora certa, mas não é por isso que nós vamos tripudiar diante do problema, da dificuldade, do ímpio, dos nossos inimigos e adversários, né? Então, nós temos um aprendizado com isso, né? E também aqui nós vimos aqui a predição, né, da ruína de Jerusalém, assim como também a parábola da panela e as meretrizes, né, sendo comparadas aqui ao povo de Deus. Amém, amados? Vamos fazer então uma oração para encerrarmos então a nossa leitura. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em que nós cremos, temos a bênção, a vitória, a salvação. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, teu Filho amado, que nós estamos aqui te agradecendo por mais esta bênção e vitória, de termos aqui feito a nossa leitura, segundo o nosso propósito, que estamos realizando neste ano de 2025, Senhor. Continua nos dando vitória, continua esforçando as nossas mãos, tirando empecilho, embaraço, tudo aquilo que vem para querer impedir, atrapalhar este projeto, esta obra, venha a ser repreendido agora pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue no controle de todas as coisas em nossas vidas, na vida dos teus servos que estão conosco nesta live, naqueles que estão ouvindo, Senhor, meu Deus, a leitura da tua palavra, naqueles que estão perseverando, Senhor, em seguir ao Senhor, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas e que todo mal, malignidade, barreira, impedimento seja repreendido em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.